A paz do Senhor Jesus Cristo para os meus irmãos. Bem-vindos ao canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e compartilhe o nosso conteúdo. Hoje nós vamos trabalhar uma reflexão muito importante. Então, gostaria que você não saísse desse vídeo, mas assistisse até o final. Será um breve conteúdo. Muitas vezes a gente dedica tempo para coisas tão superficiais, por que não dedicar tempo para a palavra de Deus? Serão 15 a 20 minutos de reflexão sobre um tema extremamente importante. Então não saia desse vídeo e fique comigo até o final. O tema que a gente vai trabalhar hoje é o que seria uma vida de sucesso segundo a palavra de Deus e não segundo os preceitos ou as diretrizes desse mundo, ou os princípios deste mundo, ou os princípios humanos, tá certo? Então, vamos meditar na palavra de Deus, pois assim a gente vai compreender melhor o que Deus está querendo falar com nós através dessa reflexão. Então vamos fazer a leitura no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 11. Olha só o que diz o texto aqui. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Irmãos, aqui Jesus faz uma declaração extremamente importante. Jesus está dizendo que dos homens que foram nascidos de mulher, ou seja, todos que já pisaram nessa terra, ninguém foi maior do que João Batista. Então Jesus aqui está pontuando que João Batista foi o homem de maior sucesso segundo a perspectiva divina, que é o que a gente vai tentar aqui entender o que seria ter uma vida de sucesso segundo a perspectiva divina, segundo a palavra de Deus. E não, como eu falei anteriormente, segundo os princípios humanos. Tá certo? Então aqui a gente já consegue ter uma informação muito relevante para a gente entender o que seria ter uma vida de sucesso. Aqui Jesus está elencando João Batista como o que encabeça essa lista de homens que tiveram uma vida de sucesso segundo aos olhos de Deus. Então ele lidera essa lista, está encabeçando essa lista, tá certo? Quem foi João Batista? Como é que foi a sua vida aqui na terra? Bom, irmãos, a gente nem precisa falar muito. João Batista, ele nunca escreveu um livro, ele não tem um livro escrito por sua autoria. João Batista também não realizou nenhum milagre, pelo menos as escrituras não registrou. João Batista não vivia ou morava em palácios. Ele não era um profeta palaciano. Ou seja, aqueles profetas que pregavam frequentemente aos líderes que estavam residindo no palácio. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que a sua estadia era no deserto, nos desertos. Tinha uma vida solitária. Se vestia de forma simples. Se alimentava de forma simples. A Bíblia não fala que ele possuía grandes coisas. Bom, é com esse retrato, com essas características de vida, que a Bíblia aqui está nos
afirmando: não houve um homem nascido de mulher que foi maior do que João Batista. Então, ou seja, aos olhos de Deus, João Batista tinha uma vida extremamente de sucesso. Era uma vida extremamente sucedida, porque não houve um homem maior do que ele. Você veja que a Bíblia está dizendo aqui em termos de grandeza. Irmãos, parece até um paradoxo, parece até uma incoerência. Como uma pessoa que nessas características que eu acabei aqui de mencionar, pode ser considerada uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa de sucesso. Como? Pelo contrário, com essas características a gente diria que seria uma pessoa meio que fracassada. Tinha vestes simples, alimentação simples, vivia uma vida solitária, morava nos desertos. O que a gente poderia dizer aqui em termos de sucesso? Então a primeira coisa que a gente deve pontuar aqui: o que é sucesso para Deus é diferente do que é sucesso para os homens. Já está nítido isso. O que é sucesso para Deus é diferente do que é sucesso para os homens. Tá certo? Mas vamos ver como é que esse homem terminou a sua vida. Afinal, aqui a gente listou algumas características da sua vida, mas vamos ver como é que ele terminou a sua vida. Afinal, pode ser que ele tenha terminado enfim, uma posição extremamente diferente dessas que eu listei aqui. Vamos ler agora, deixa eu consultar aqui no meu rascunho, Mateus capítulo de número 14, versículo de número 10. Então, ainda dentro do Novo Testamento, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 10. E mandou degolar a João no cárcere. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. Então chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram. Depois foram anunciá-lo a Jesus. Ora, irmãos, a Bíblia aqui está declarando como é que foi o fim do maior homem nascido de mulher. Ele terminou os seus dias aqui nessa terra com a sua cabeça não num travesseiro confortável, não dentro de um carro luxuoso, de uma carruagem estilosa, mas terminou a sua vida dentro de um cárcere com a sua cabeça sendo levada em um prato. Mas Jesus Cristo falou que não houve um homem nascido de mulher que tenha sido maior, ou seja, grande, como João Batista. E agora, irmãos? Aos nossos olhos, isso aqui é um fim trágico, uma catástrofe. Você terminar a sua vida jovem, antes dos 40 anos, provavelmente. Ou seja, no pleno vigor da sua vida ainda, tinha muito a contribuir e simplesmente a sua vida é interrompida de forma trágica. Ou seja, ele acaba os seus dias dentro de um cárcere com a sua cabeça colocada sobre um prato, entregue a ímpios. Irmãos, isso não parece ser um desfecho de sucesso. Pelo contrário, na visão das pregações que são transmitidas atualmente, isso seria ter uma vida de fracasso, ou então uma vida castigada por Deus. Uma pessoa a qual Deus não era com ele. A qual Deus não era com João Batista. Na perspectiva que a gente tem hoje. Com os parâmetros que as pessoas utilizam para medir o sucesso hoje.
nós iríamos afirmar que João Batista estaria sendo punido por Deus. Estaria sendo castigado por Deus. Que em hipótese alguma ele poderia ser um homem de Deus com um fim tão trágico como esse. Quanto mais ter uma vida de sucesso, ou ser um homem grande, como eu acabei de falar, irmãos, nunca escreveu um livro. Nunca realizou um milagre, pelo menos que as escrituras tenham registrado. Muitas vezes, se você é pregador, mas não tem nenhum livro escrito, você é considerado um pregador de baixo clero. Se você prega e nada acontece em termos de milagre, você é considerado um pregador de baixa relevância. Ou seja, ministério raso. Irmãos, olha só os parâmetros que a gente utiliza para medir o sucesso, diferente dos parâmetros que a Bíblia está utilizando para medir o sucesso. Irmãos, isso é impactante. Porque que evangelho então nós estamos vivendo? Será que é o evangelho segundo os preceitos de Deus ou o evangelho segundo os preceitos do homem? Será que nós estamos vivendo a palavra de Deus ou a palavra dos homens? Ou do homem? A gente precisa responder essas indagações, irmãos. Afinal, o nosso destino eterno é a nossa vida espiritual, que pode estar em jogo. Observem. O fim de João Batista, aos olhos da geração atual, estou falando de cristãos, ele seria um fracassado. Seria uma pessoa a qual a gente daria o diagnóstico: Deus não era com ele. Bom, eu sei que muitos vão estar dizendo assim: não, irmão Bruno, mas Deus ele prospera mesmo. Irmão Bruno, Deus ele dá uma vida de saúde, uma vida de riquezas. Olha, Deus dá tudo isso. Mas isso não significa, por a pessoa possuir essas coisas que eu acabei de citar, que ela tem uma vida de sucesso. Segundo aos olhos de Deus. Ela pode ter tudo isso. Prosperidade, riqueza, saúde, fama, nome, prestígio, valor social, contudo, ser uma pessoa que não tem sucesso aos olhos de Deus. Eu sei que muitos vão dizer assim: não, mas não é assim, irmão Bruno. Veja a vida de Abraão. Abraão foi um homem que foi ricamente abençoado por Deus. Olha só, isso sim é ter uma vida de sucesso. A gente pega a vida de Abraão, tá aí o modelo. Será, irmãos? Será que as pessoas não usam a vida de Abraão de forma um pouco distorcida do que a Bíblia nos apresenta de fato sobre a vida de Abraão? Vamos ler as escrituras, que não pode ficar nas minhas palavras, tem que ficar nas palavras de Deus. Deixa eu consultar mais uma vez aqui o meu rascunho. Vamos fazer uma leitura. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 8. Então ainda no Novo Testamento, o livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 8. Hebreus 11, 8. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa. Veja só, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Versículo de número 13 agora.
todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-las de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Irmãos, que retrato é esse que o autor de Hebreus está nos dando? Está dizendo que Abraão, a qual Deus fez as promessas, de que ele seria herdeiro de uma terra vasta, ali no Oriente Médio, que hoje a gente conhece como terra de Israel. Ou seja, ele era herdeiro, Deus chamou para ele herdar aquela terra. A Bíblia nos diz que ele peregrinou. Ele não habitou plenamente, ele peregrinou na terra. Habitou em tendas, não foi uma residência fixa. Por quê? Aí a Bíblia nos dá a resposta. Porque ele tinha a esperança de habitar numa cidade melhor, a qual o arquiteto não seria o homem, mas seria o próprio Deus. E aqui no versículo de número 13 diz que todos estes quem? A quem o autor está se referindo, inclusive Abraão, nos versículos anteriores, de que morreram sem terem alcançado a promessa. Então, ou seja, Abraão morreu sem ter o direito de ter uma habitação fixa, a não ser o túmulo, a qual ele foi enterrado e posteriormente seus filhos e a sua esposa. Foi a única herdade que ele teve em Canaã, ele sendo o herdeiro. Então, irmãos, olha só o verdadeiro retrato que a Bíblia nos dá sobre Abraão. Um homem de fé, a qual recebeu a promessa, peregrinou nessa promessa, não a recebeu plenamente nos seus dias, mas não deixou de ser um homem de sucesso e o pai da fé de todos aqueles que creem em Deus. Então observem, se a gente levar a sério, e devemos levar a sério, porque é a palavra de Deus, esse relato do livro de Hebreus, a gente vai dizer que a vida de Abraão foi um fracasso. Saiu da sua terra, largou tudo o que tinha, peregrinou como estrangeiro numa outra terra a qual ele era, vamos dizer assim, o dono, porque Deus tinha dado para ele. Entretanto, não a possuiu, a única coisa que possuiu foi um campo de sepultura. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que ele é o pai da fé de todos aqueles que creem, ou seja, um homem de vida, um homem com uma vida de sucesso aos olhos de Deus. Tá vendo só, irmãos? O que é ter uma vida de sucesso à luz da Bíblia? Tá vendo como diverge daquilo que os homens dizem ser uma vida de sucesso? Quem está com a verdade? Deus ou os homens? Será que os valores e os princípios que os homens estabelecem para uma vida de sucesso, de fato, são os requisitos para se ter uma vida de sucesso? Ou Deus, que é a verdade, como diz o próprio Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, será que é os princípios que Deus estabelece que de fato dizem o que é uma vida de sucesso? Irmãos, a gente temos que fazer essa reflexão. Mas será que alguns podem alegar, não sei, de que, mas isso aí foi Abraão, foi os patriarcas. No Novo Testamento essa coisa mudou. No Novo Testamento não, no Novo Testamento as pessoas são literalmente abençoadas, prósperas, plena saúde, blindada de todo mal, enfim. Tudo aquilo que você escuta nos púlpitos sendo pregado hoje, de forma, como eu falei, equivocada. Porque não é esse o retrato que a Bíblia nos apresenta. Vocês estão vendo aqui o retrato que a Bíblia está nos apresentando. Já citei 3 passagens, vou citar a 4ª agora. Será que realmente os indivíduos do Novo Testamento eles são diferentes dos indivíduos do Antigo Testamento em termos de ter uma vida de sucesso pelos ditames de Deus? Vamos ler agora. Essa é a última passagem aqui do nosso estudo. 1
carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 9. Então, 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 9, irmãos. Olha só o que nos diz o texto sagrado. Pois tenho para mim que Deus... Perdão, irmãos. Pois tenho para mim que Deus, a nós, os apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre indivíduos do Novo Testamento, irmãos. E ele está falando sobre a maior hierarquia da igreja, que é o apostolado. Então, aos olhos hoje dos irmãos, atualmente, quem está no topo da hierarquia, ora, tem que ter os melhores privilégios, as melhores bênçãos de Deus. Afinal, estão no topo, estão no auge, estão com uma vida de sucesso ministerial e espiritual. Então eles têm que ser favorecidos por Deus. Mas o que o texto nos diz é diferente dessa afirmação que eu acabei de falar. O que eu acabei de fazer. O que o texto aqui está nos apresentando é que Paulo está dizendo que Deus colocou eles. Eles quem? Os apóstolos. Quem foi que colocou? Deus, não foi o diabo. Deus colocou eles por último. Como é que pode você estar no topo da hierarquia, mas aos olhos de Deus você está no último? Deus colocou você no último. E como eu falei, não foi o diabo. Foi Deus quem colocou. Porque muitas vezes a gente confunde. Ah, mas é o diabo que nos quer, tal. Aqui a Bíblia está dizendo que foi Deus que colocou os apóstolos como por últimos, como condenados à morte. Opa, não foi sentenciados à vitória, foi sentenciados à morte, é o que o texto está nos dizendo aqui, ó, como condenados à morte. Irmão Bruno, o topo da hierarquia Deus colocou como condenados à morte? Não é condenados ou sentenciados à vitória? Predestinados para o sucesso máximo? Somos feitos espetáculo ao mundo. Observem, é espetáculo. Ou seja, levados ao ridículo, à ridicularização. Diferente hoje. Muitos pregadores hoje são os estrelas do mundo. Aqui os apóstolos, que era o topo da hierarquia, Deus estava colocando eles como espetáculo, num ambiente de ridicularização ao mundo, aos anjos e aos homens, está dizendo aqui. Somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Irmãos, só com esses 4 textos a gente já consegue observar como é que Deus mede o sucesso. Será que os apóstolos não tinham uma vida de sucesso perante Deus? E como tinham? Esses homens aqui têm o privilégio, e terão o privilégio, de se assentar em 12 tronos no reino de Deus. Rainha da Inglaterra, seja quem for, não vai ter esse direito, mas esses homens terão. Isso é uma vida de sucesso, irmãos. Mas a vida terrena deles aqui, olha como é que foi. Olha como é que deveria ser. Olha como seria. Condenados à morte, espetáculos dos homens e dos anjos, e colocados em último. Irmãos, isso literalmente destoa de qualquer pregação que está sendo feita nos dias atuais. Não vou dizer de todas, da maioria, porque a gente não generaliza.
A gente sabe que tem boas pregações. Tem bons sermões sendo feitos hoje. Em nenhum momento aqui a gente está generalizando. Pelo contrário, nós estamos fazendo aqui uma observação de que a maioria, ou de forma majoritária, as pregações estão trazendo parâmetros de sucesso que a Bíblia não assina embaixo. A Bíblia não corrobora esses princípios que a gente coloca como princípios de uma vida de sucesso. Pelo contrário, parece que está na contramão, literalmente. Então cabe, mais uma vez, a indagação. A gente está na igreja fazendo a vontade de Deus, seguindo os ideais de Deus, os ideais bíblicos, ou seguindo os ideais humanos, a vontade dos homens? Será que a gente está de fato vivendo o evangelho de Deus ou vivendo o evangelho dos homens? Porque se a gente estiver vivendo o evangelho de Deus, salvação nos é prometida no evangelho de Deus. E agora, se a gente estiver vivendo o evangelho dos homens, o que nos é prometido? Afinal, o homem não pode salvar a si mesmo. Só quem salva é Deus. Então convém a gente estar no evangelho de Deus. Irmãos, isso me entristece. Porque hoje as pessoas têm uma visão totalmente distorcida do que seria ter uma vida de sucesso aos olhos de Deus. Hoje a gente vê títulos de campanha, queda do gigante, Deus abre a porta. Irmãos, Deus faz tudo isso, mas Deus faz muito mais do que isso. Coisas que o homem não pode fazer. Irmão Bruno, o que é que Deus faz que o homem não pode fazer? Salvar a minha alma e a tua. Isso só Deus pode fazer. As outras coisas, o homem pode imitar. O homem pode tentar copiar. Lembra de Moisés e os magos de Faraó. Alguns milagres, os magos perfeitamente copiaram. Não perfeitamente, mas de forma quase que equivalente. Com um grau outro de inferioridade, mas queira ou não, fizeram uma cópia dos milagres de Moisés. Então, muitas vezes, você não precisa estar na igreja para ser um homem próspero. Se você trabalhar, estudar, talvez você tenha prosperidade. Quantos ateus aí são prósperos? Quantos ateus têm uma vida de saúde? Mas espiritualmente estão com a vida fracassada. Aos olhos de Deus são um fracasso. Mas aos olhos dos homens eles são bem-sucedidos. Então hoje Deus está dizendo para você e para mim que Ele faz muito mais do que prosperar, curar e fazer você famoso e coisas do tipo. Deus faz muito mais do que isso. Ele faz aquilo que o homem não pode fazer, que é salvar a nossa alma, dá o direito de a gente entrar no reino de Deus. Tá certo, irmãos? Então eu quero que vocês analisem essa reflexão, pensem. Que evangelho está sendo pregado hoje? Que evangelho está sendo anunciado hoje? Será que é o evangelho bíblico, o evangelho de Cristo ou o evangelho dos homens? E qual deles nós estamos seguindo? Como eu falei, Deus abençoa e Ele tem o prazer de abençoar, mas Ele não mede o sucesso baseado nas bênçãos que Ele entrega aos homens. O sucesso perante Deus, uma vida de sucesso perante Deus, é o homem reconhecer o senhorio de Deus na sua vida e submeter-se ao senhorio de Deus. Tá certo, irmãos? Certo? Então, irmãos, estamos aqui há meia hora expondo esse conteúdo que ninguém hoje quer expor. São poucos os que querem falar sobre isso, mas nós precisamos falar, porque está no texto sagrado. Se você acha que esse conteúdo não é falado nos dias atuais, comentem aí embaixo. Deixem o seu comentário. Será um prazer ler o comentário de vocês.
Irmão, nós precisamos voltar à palavra de Deus. Nós precisamos retornar à vontade do Senhor. Não se enganem, nem tudo que é colocado o nome de Deus, Deus está no meio. Tá certo, irmãos? Que Deus possa expressar-se melhor através da sua palavra no meu coração e no seu. Mas uma coisa é certa, irmãos. A gente precisa voltar para a palavra de Deus. Eu acho que os textos citados aqui não deixam a gente ficar em cima do muro. Ou seja, não resta mais dúvidas. A gente precisa voltar ao Evangelho de Deus. Que Deus abençoe vocês.